Oi gente, eu sou a chefe Camarda e eu tô aqui hoje trazendo pra vocês uma receita deliciosa que é a cara da minha gastronomia, cheia de ervas, temperos, azeites e muito sabor. Eu vou preparar pra vocês um linguine nero de sépia com camarões, vegetais e limão siciliano. Vem comigo aprender essa delícia, que agora é verão, calor e tem tudo a ver a gente preparar essa receita, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar pelo camarão. Eu tô usando aqui um camarão médio, limpo, já sem casca. Vocês não precisam usar um camarão médio se não quiserem. Podem usar um camarão menor, pode usar um camarão maior, mas eu acho que essa receita fica bem gostosa com camarão mesmo. E agora os vegetais. O que eu tenho? Salsão, que eu acho que faz toda a diferença nessa receita. Alho picado, que a gente não vai colocar em excesso. Cebola, eu gosto muito da cebola roxa, eu acho ela mais adocicada, com sabor mais interessante. Tomate cereja, tô usando aqui tomatinho cereja cortado ao meio. A gente pode usar também o tomate rasteiro, tomate normal, se não quiser usar o tomate cereja. Vou usar alho poró, que é um ingrediente que agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha gastronomia e vão entender que eu uso muito, porque eu acho que traz muito sabor. E as ervas que não podem faltar. Eu tenho manjericão, vou usar o basílico, que é o manjericão de folha larga, que, meu Deus, é muito aromático. Eu sou apaixonada por essa erva. E esqueci de comentar aqui, e eu vou usar também a erva doce, que ela traz um sabor incrível para essa receita. Agora vamos começar a preparar. Uma coisa que eu sempre digo, quando a gente vai começar a cozinhar, para facilitar a nossa vida e para ser prazeroso, a gente precisa ter todos os utensílios e ingredientes na nossa mão. Então, antes de começar a preparar a receita, a gente vai deixar todos os ingredientes picadinhos, mas eu sugiro para vocês sempre uma tábua, uma faca afiada e um bowl para a gente descartar o que a gente não vai usar na receita. Isso não quer dizer que a gente vai jogar fora. A gente pode guardar para preparar caldos e outras infinidades de preparações. Mas é sempre legal a gente ter um recipiente para a gente trabalhar organizado e limpo. Assim, a gente não, de repente, se assusta achando que, nossa, não tá conseguindo achar ingrediente ou que tá uma bagunça a cozinha, que isso dá uma desanimada, né? Então eu acho que é uma dica bem legal. Vou começar pelo salsão. O salsão, eu gosto sempre de ter um descascador de legumes. Esse meu aqui é bem antigo, mas ele funciona super bem. Eu tiro assim, ó, essa casquinha dele, essa pelezinha dele, porque eu acho que essa pele, ela não é tão agradável de comer. Então é uma dica simples e fácil, mas eu acho que na hora que a gente vai saborear a receita, faz diferença, tá? Então assim, ó, a gente não leva nem 30 segundos, tira essa pelezinha, o salsão vai ficar com a parte só mais macia, não vai derreter na receita, mas eu acho que os sabores se misturam melhor, tá? Então, pra gente picar, vou dividir ele ao meio. Sempre o ideal, quando a gente pica um vegetal, que a gente consiga deixar eles do mesmo tamanho. Pra quê? Pra que na hora que a gente estiver cozinhando, ele cozinhe todo por igual e você não sinta um pedaço mais cozido que o outro. O salsão, nesse caso, eu quero que ele apareça na receita. Eu gosto da crocância dele, então eu não vou picar muito pequeno. Mas aqui, eu vou cortar primeiro em tirinhas finas, que a gente chama julienne, e depois vou cortar em cubinhos. Outra dica legal que eu vou dar para vocês, à medida que vocês forem preparando os ingredientes, é bom ter sempre do lado um prato onde você consiga colocar os ingredientes separados. Assim, na hora de colocar na panela, fica muito mais fácil. A gente leva um único prato com todos os ingredientes e vai colocando. Tudo que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida na cozinha, para com que a gente tenha mais vontade e não fique com preguiça de cozinhar, eu acho que é muito válido. Então aqui eu tenho o salsão, eu vou preparar agora a erva doce, que é um ingrediente que não é todo mundo que usa, mas eu adoro, eu acho que com frutos do mar fica incrível. Então o que eu vou fazer? Vou cortar, eu guardo sempre essas folhinhas, eu vou usar as folhas depois, no final da receita, para trazer ainda mais sabor, mas agora nesse momento eu vou cortar
um pouquinho da erva doce aqui, vou cortar ela no meio. Eu gosto muito desse ingrediente. Aqui, o que eu não vou usar, eu guardo, vai pra geladeira, vai entrar em caldo, vai entrar em várias outras preparações. Erva doce a gente pode preparar sopa, a gente pode preparar terrines, a gente pode preparar até sanduíche, tá? Com salmão ficou uma delícia. Então aqui, como o salsão eu cortei pequeno, a erva doce tem que entrar no mesmo tamanho. Cortei agora ela em lâminas, agora vou cortar ela em tirinhas e depois em quadradinhos, da mesma forma que eu fiz com o salsão. Cortei em tirinhas e agora eu junto as tirinhas, venho aqui ó, na diagonal e corto os cubinhos, tá? Do mesmo tamanho do salsão. Uma coisa importante, essa receita, ela tem muito ingrediente, mas ela é uma receita fácil. A partir do momento que a gente tem os ingredientes picados e o camarão limpo, é só colocar na frigideira. Vocês vão ver como ela é fácil de fazer e ela é muito saborosa. Então agora, antes de terminar os outros ingredientes, eu vou colocar água para ferver, que eu acho que é um dos passos mais demorados da receita. Então a hora que eu tiver com os ingredientes na mão, eu já tenho essa água fervendo e a nossa massa incrivelmente saborosa vai estar pronta para servir. Então agora eu tenho o tomate, que aqui não tem muito segredo, ele já tá picado na metade. Eu vou colocar aqui também na minha tabuinha. Vou colocar aqui também na minha tabuinha de ingredientes para poder levar para a frigideira. Eu tenho alho, que também já tá picado, mas aqui é um alho sem casca, picadinho bem pequenininho. O alho, como a gente sempre coloca por último na preparação, porque ele é o ingrediente que queima mais fácil, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, no cantinho, tá? Então eu coloco aqui no cantinho. O alho, geralmente, eu prefiro colocar no final da preparação, depende de qual preparação seja, para ele não queimar, para ele não trazer aquele sabor amargo. E aqui eu tenho cebola roxa, que também já tá picadinha, então eu vou colocar a cebola ao lado do alho aqui no meu pratinho. Então tá, gente, tudo organizado por aqui, os ingredientes já picados. Agora eu vou pro alho poró, que eu falei pra vocês que é um dos ingredientes que eu mais gosto. Eu uso com carne, uso com frutos do mar, eu uso muito. Vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece, como é que a gente faz pra lavar, que é muito importante. Então essa partezinha da folha aqui eu vou tirar. Depois eu posso lavar pra usar num caldo, aonde eu quiser, não jogo fora. Mas agora, o alho poró, ele tem muitas camadas e a terra fica toda aqui dentro. Então o que eu faço? Eu faço um cortinho em cruz e levo pra pia. É fundamental fazer isso para tirar toda a terra que tá em volta. Vamos lá. Agora, alho poró lavadíssimo. Vou tirar essa partezinha do final. Mesma coisa e mesmo tamanho dos outros ingredientes. Nesse caso, eu vou cortar ele ao meio, vou reservar metade para usar em outra receita. E aqui, ele já é em camadinhas, então o que eu vou fazer? Vou aqui, ó, cortar mais metade. E aí, agora, eu vou cortar também em tirinhas finas. Agora, coloco ele de comprido e vou cortar nos quadradinhos. Então vamos lá, gente.
tudo que eu preciso para finalizar a minha receita agora tá aqui. O azeite que eu vou usar, o sal, pimenta, os ingredientes que a gente picou, o camarão, a panela com água que já tá fervendo, super importante. A água precisa estar sempre salgada antes do cozimento. O sal deve ser colocado sempre quando a água estiver fervendo. A quantidade de sal, a água tem que ter o sabor parecido com o sabor da água do mar. Então é essa quantidade de sal, dependendo da quantidade de líquido que a gente tem que deixar salgadinha como a água do mar, para ela poder transferir esse sabor para a massa. E a quantidade de líquido, 1 litro de água para cada 100 gramas de massa. Então sim, é bastante água, água fervendo e água salgada. Isso vai interferir completamente no sabor da massa e na textura da receita da massa que a gente vai preparar. Segredo do camarão. O camarão tá bem sequinho, camarão limpo, passado no papel toalha para ele ficar bem sequinho. Não precisa temperar com antecedência, tempera na hora. Vou colocar somente sal e pimenta do reino. Gente, não precisa ter medo de salgar. Tem gente que vai, claro, tem gente que vai salgando aos pouquinhos, mas a comida ela precisa de sal para elevar os sabores, não exagero. Mas eu digo que quando falta alguma coisa numa receita, você pode ter certeza, provavelmente tá faltando um pouquinho de sal. Outra dica legal, camarão, qual é o segredo? Frigideira tem que estar quente, uma frigideira antiaderente, quente como? A gente tem que sentir o calor da frigideira na mão. Quando você não consegue abaixar a mão a uma distância de mais ou menos uns 2, 3 centímetros, isso quer dizer que ela já tá quente. Nada pior do que pegar um camarão bonito desse e colocar numa superfície fria. Ele vai cozinhar e ele não vai selar, que é o que a gente quer. Então aqui, ó, frigideira quente, camarão foi temperado na hora, camarão limpinho, temperado na hora. Eu vou colocar meu camarão na frigideira. Segura a tentação, não fica virando de um lado para o outro. Deixe de formar aquela crostinha dourada, crocante, gostosa, deliciosa, que é o que a gente quer. Daqui a pouquinho eu vou dar uma salteada, ele vai selar do outro lado, eu vou tirar ele da frigideira. Não vamos deixar esse camarão ficar borrachudo e nem passar do ponto. Agora sim, frigideira ainda quente, e eu vou adicionar nesse camarão maravilhoso a minha manteiga de tomate, que vai trazer um sabor mais incrível ainda para essa receita. Você pode usar uma manteiga normal, mas o legal é adicionar na frigideira quente, com o azeite de oliva que já estava aqui, um pouco de manteiga para ajudar a deixar esse camarão mais douradinho e mais temperado. A manteiga vai derreter e eu vou reservar esse camarão. Vou tirar esse camarão da frigideira. Ah, Kika, mas ele deve estar cru no meio. Não tá, gente. O camarão ele é bem rapidinho. A gente sela o camarão com o próprio calor. E aí sim a textura vai ficar incrível, maravilhosa e deliciosa. Meu paninho úmido sempre comigo. Eu vou limpando a minha bancada, assim eu vou terminar a minha receita e eu vou estar aqui com a minha cozinha organizada na mesma frigideira. Vou adicionar azeite de oliva. Eu quero pegar todo esse fundinho incrivelmente saboroso do camarão que ficou ali, do gostinho do camarão. Isso vale ouro. E vou adicionar agora os nossos vegetais. Abaixa um pouquinho o fogo, porque a gente não quer vegetal queimando. Então eu entro com o salsão por primeiro, que ele é um pouquinho mais firme. Não quero o vegetal mole, passado. Eu quero que ele fique crocante e saboroso. Então aqui eu coloco a erva doce. Na sequência, vou adicionar a cebola e o alho poró, que tem uma textura parecida. Vou deixar o nosso alho para daqui a pouquinho, para ele não queimar. E aí o nosso tomatinho por último. Aqui eu já sinto um aroma
absurdo saindo dessa frigideira. E agora eu quero delicadeza. Eu vou misturar esses vegetais com calma, com carinho. Refoguei um pouquinho. Posso agora sim adicionar o meu alho, que é tão importante nessa receita. Com cuidado também para ele não passar do ponto, porque o alho, gente, ele tem que trazer sabor. A hora que você começa a sentir o cheirinho do alho, quer dizer que ele já tá bom. Você pode desligar. Um alho queimado, ele tem a capacidade, ele, ao mesmo tempo que o alho traz muito sabor para a comida, o excesso de alho ou alho queimado levam a tua receita, ó, para baixo. Então aqui eu vou refogar, já o fogo tá mais baixinho, pra gente deixar suar um pouco mais tudo isso. Olha só, tô com água na boca aqui. Vou colocar um pouquinho de sal, porque sim, os vegetais também precisam de sal. E esse sal vai ajudar eles a trazerem ainda mais sabor para nossa receita. Agora, em vez de pimenta do reino, que eu usei no camarão, eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Cuidado, porque ela é forte, ela não pode... Ao mesmo tempo que ela não é muito intensa, ela tem uma potência de sabor. Então, a gente não coloca demais, porque eu vou finalizar com a nossa pimentinha dedo de moça, que eu tanto gosto. Refoguei aqui, tô refogando mais um pouquinho. Vou colocar os tomates nessa hora. Coloco os tomates por último, porque eu não quero que eles derretam. Eu quero que eles aqueçam, que eles fiquem macios, mas que eles continuem aqui e que a gente consiga enxergar esse tomate delicioso nessa receita e sentir a textura dele. Aqui, tomate. E agora sim, eu vou voltar os camarões para esse molho, para esses temperos todos. Vou voltar os camarões. O camarão ficou reservado e o que aconteceu? Ele soltou um caldinho. Vocês podem ver aqui, ó. Eu até vou colocar primeiro esse caldinho. Ele soltou um caldinho. Esse caldinho é o sabor da nossa receita. E agora eu coloco esses camarões aqui com muita gentileza. Adiciono, nossa que delícia, adiciono um pouquinho de vinho branco. Olha só. Vou colocar a nossa massa maravilhosa agora com o pano seco. A água tá borbulhando do jeito que tem que ser. Vou jogar essa massa incrível na panela. Meu vinho vai reduzir rapidinho, aumenta o fogo porque eu quero que seja rápido. Você pode colocar mais uma colher da minha manteiga de tomate para ajudar a encorpar esse molho e trazer mais sabor. Ou então, uma manteiga sem sal, normal. Folha de basílico sempre no final. Algumas preparações e alguns tipos de erva aceitam o calor, mas o manjericão não. Então aqui, para ele se espalhar melhor na receita, eu vou dar uma picadinha grosseira nesse manjericão. Suco de limão, gosto de colocar também no final. Acidez eleva o sabor do prato, é fundamental nessa receita. Enquanto a minha massa tá chegando no ponto, o nosso camarão tá encorpando aqui no molho. E aí, gente, finalizamos com ervas frescas, suquinho de limão siciliano, tá pronto para servir. Gente, uma dica super importante que eu vou dar para vocês, que acho que faz toda a diferença. A massa, a gente sempre cozinha pela descrição do pacote, as massas secas, mas eu prefiro cozinhar uns 4 minutinhos a menos e finalizar essa massa no molho. Assim ela vai absorver todo o sabor, vai terminar de cozinhar com o próprio calor do molho, com o próprio calor dos ingredientes, o próprio calor da massa, e assim ela vai absorver todo o sabor, vai ficar incrivelmente deliciosa
e com uma textura al dente que a gente tanto gosta. Agora sim, eu entro com o nosso basílico, que tem que ser sempre no final, para trazer sabor, para ele manter a cor. Vou desligar essa panela e ela vai estar, ó, pronta para servir. Eu tô aqui morrendo de vontade de experimentar. Agora, finalizando, um pouquinho de azeite de oliva, eu vou picar as folhinhas de erva doce, que eu falei para vocês no começo. O manjericão já tá ali, a erva doce vai entrar agora. Ela transfere um sabor incrível, delicioso, fresco. Ai, olha só, gente. Esse cheirinho tá me dando aqui água na boca. Misturar bem. Empratar, servir com uma ajudinha de uma concha, um garfo. Se você quiser empratar individual, se não, coloca na travessa, chama os amigos e vai se deliciar, que a vida é feita para ser feliz e a comida tá aí para ajudar com isso. Vou colocar a nossa massa maravilhosa e agora camarão cheio de sabor. Uma raspinha de limão siciliano. Nosso basílico maravilhoso por cima. E agora é só. Se deliciar.